6 conselhos para você poder aproveitar a sua jornada de iniciante, que eu também tô tendo. Nós somos aqui, estamos juntos, somos iniciantes no mundo de Tolkien, para a gente não desistir de conhecer essa obra maravilhosa, né? Parece que o índice de desistência do Senhor dos Anéis é grande, né? Das obras de Tolkien, tem até uma certa ordem que deve ser lida. Então, se você achou se você já tentou ler o Senhor dos Anéis, não conseguiu como eu, e se você já pegou alguma história do Tolkien, algum livro do Tolkien, tentou ler e não, é muito difícil para mim, senta aqui que pode ser que eu te ajude hoje. Antes de começar a falar sobre os 6 conselhos, eu quero lembrar, especialmente para pessoas que entrem nesse vídeo sem conhecer muito assim o canal, que a lógica aqui minha, assim, eu sempre imagino que esses vídeos muito de receita de bolo, eles têm que ser vistos com um olhar sempre pensando em nós, né? Então o que eu tô dizendo aqui, todos esses conselhos não são regras, tá? É sempre interessante cada leitor perceber qual a sua forma de praticar a leitura, de vencer os seus obstáculos dentro do seu mundo, da sua forma de leitura. E então já começa nesse primeiro conceito para a gente se observar como leitor, porque é a famosa ordem de leitura. E todo o conteúdo que eu já li sobre o Tolkien, sobre as pessoas que já leram bastante o Tolkien, eu acho que a gente precisa respeitar. As pessoas que já conhecem esse material, que estudam bastante esse material, e que outros que são fãs, eles dizem muito pra gente ter uma ordem, basicamente dentro da obra do Tolkien, começar pelo Hobbit, tá? Agora a lembrança é que vamos nos perceber, tá? Claro que a ideia não é, eu vou ser a diferentona e eu vou começar diferente, tá? Não é isso não. Mas eu, por exemplo, como acontece em alguns leitores, né? Eu fiz um meio termo porque eu tava com muita vontade de ler o Senhor dos Anéis. Então, eu tô começando pelo Senhor dos Anéis, e caso você sinta que também o seu desejo já é ir direto pro Senhor dos Anéis, o que eu posso dizer pra você? Veja, eu não senti tanta falta assim de ter lido o Hobbit antes, tá? Inclusive, quando eu tô gravando esse vídeo, eu não li o Hobbit ainda. Por quê? Porque existe um capítulo dentro do Senhor dos Anéis que explica um pouco sobre os Hobbits, tá? E durante a história do Senhor dos Anéis, e nesse primeiro livro, A Sociedade do Anel, já existe um capítulo que é mais lá pela metade da história, que vai explicar um pouquinho de algumas coisas que aconteceu lá no livro dos Hobbits, e também tem um diálogo, eu acho que acontece no livro do Hobbit, e tem um diálogo do Gandalf também, que vai explicar um pouco, que eu acho que também tá lá no livro do Hobbit, que é quando o Bilbo encontra o anel, tá? Então, o primeiro conselho é, veja, né? Não tente também romper muito os conselhos dos experientes, tá? Mas perceba realmente qual o seu desejo de entrar nesse mundo do Tolkien. Olha, de todos esses comentários que a gente escuta de que a história do Senhor dos Anéis é uma história de luta contra o bem e o mal, e que os personagens, eles são ou bonzinhos ou malzinhos, eu acabei, ainda bem, conhecendo pessoas que explicaram que não é muito bem assim. Então eu já entrei na Sociedade do Anel, que é esse primeiro livro aqui do Senhor dos Anéis, tentando buscar, ao invés da gente rotular esses personagens, esse aqui, a gente sabe que tem um grupo que tá ali meio que no lado do bem, mas vamos procurar buscar o quanto que eles vacilam dentro desse lado do bem, digamos assim, né? Então, eles têm as suas falhas. Então, a gente
pegar esse livro e todos os diálogos, perceber as falhas que eles têm, o comportamento, se eles perdoam alguns personagens, o que eles pensam de alguns personagens e o que eles vão pensar lá na frente, né? Quanto que eles são prestativos uns com o outro, quanto que eles têm medo, né? Então, eu acho que eu tô, né, buscando essa história não tanto para pensar em caráter de personagem, e se pensar no próprio tema do bem e no tema do mal. O conselho número 3, eu acho que seria não se assustar tanto com a quantidade de nomes e histórias que tem aqui dentro. A gente procurar entender assim o básico, mas vamos lembrar dos conselhos que já passaram aqui pelo canal Comparando Livros, da leitura de clássicos, por exemplo, né? Como que a gente procurar ler um livro com a tranquilidade de que a gente não vai entender tudo. Aliás, o bom livro é esse que nos instiga a depois querer ler novamente, a pesquisar, né? Isso deixa a gente bastante animado em ser desafiado como leitor, não ser um leitor só assim, não, tá bom, a história passou, encontrou, felizes para sempre, pronto, né? E aqui em O Senhor dos Anéis, eu acho que é interessante a gente lembrar que vai ter referências, vão ter histórias que vão ser contadas, que vão ser somente mencionadas e que pra mim fica a impressão, poxa, talvez tenha algo nessa história que eu não saiba ainda, mas talvez estejam em outros livros, e aí tudo bem. Um outro ponto que eu acho que as pessoas têm dificuldade, e é um ponto que tem uma dificuldade minha, lá atrás também, quando eu não tinha hábito de leitura, né, foi realmente um dos pontos que todo mundo falava, olha, a história do Senhor dos Anéis, ela é muito descritiva. Tolkien é muito descritivo. Então, Tolkien escreveu numa época que não tinha essas histórias de fantasia, o audiovisual ainda estava bem assim no começo, né? Então ele precisava descrever algumas coisas. Agora você está falando aqui, você está assistindo uma pessoa que tem muita dificuldade com descrições longas. Então vamos lá. Já ouviram falar de TDAH? Aquele transtorno de déficit de atenção? Então o que acontece? Qualquer coisinha pra mim, piscou, perdi, sabe? Porque a minha atenção, eu tenho essa dificuldade de concentração, como muitas pessoas, né, que tem por aí, que até nem sabe que tem essa dificuldade. Então a gente, para escritas que tem muitos detalhes, a gente precisa realmente ter uma atenção maior. Mas olha só, você está ouvindo de uma pessoa que tem essa dificuldade de visualizar coisas, que tem dificuldade de textos muito descritivos e longos. E sabe o que eu percebi nessa leitura da Sociedade do Anel aqui, por exemplo? Que eu acho que eu imaginei até algo pior do que o que foi. A descrição da paisagem, ela não dura tanto quanto eu pensava que ela durava. Então pode ser que estejam falando, é descritivo demais, tá? Como os meus colegas falavam lá atrás também, na época da faculdade. Olha, ele é muito descritivo. Então muitas pessoas até abandonam por conta disso. Então não escuta não. Dá uma tentativa, e olha que se você tiver dificuldade de concentração que nem eu, pode ser até que essas descrições ajudem você a visualizar melhor o ambiente. Conselho número 5, falam tanto das dificuldades com relação a que os personagens não acontece nada. No Senhor dos Anéis eles ficam andando pra lá e pra cá e nada acontece. Calma, precisamos conversar sobre o que a gente precisa como leitor prestar atenção para a gente não achar que nada acontece, porque estão acontecendo coisas. Então vamos lá, uma das coisas que eu tive essa dificuldade, de certa forma um pouco, eu estava encantada com o mundo, mas eu percebi, olha, tem partes aqui que eles estão andando, vem o dia, vem a noite, depois eles andam novamente, acontece alguma coisinha, nada relevante, e vem o dia, e vem a noite. Aí eu fiquei pensando uma coisa, olha só, essa jornada do
do Senhor dos Anéis, essa jornada de Gimli, Frodo, Pippin, Merry, Sam, Aragorn, o Legolas. Esqueci alguém? Se eu esqueci, desculpe pro senhor personagem que eu esqueci. Bem, esse grupo que vai se formando, e durante uma parte da história é só o Frodo, o Pippin, o Merry e o Sam, depois vão se juntando, né? Bem, esse grupo, eles estão, de certa forma, o Gandalf, eu esqueci do Gandalf. Eu não acredito. Tá, voltando. Então, assim, esse grupo, eles estão, de certa forma, tendo um percurso sofrido. Eles precisam ir por caminhos que às vezes são mais longos para driblar o inimigo, né? Então, o que acontece? Eu acho que eu fiquei pensando isso durante a leitura, né? Olha, o quanto que a gente, leitor, tá se conectando muitas vezes com o sentimento desses personagens, justamente por essa sistemática que o Tolkien fez de fazer esse estilo narrativo talvez um pouco aí moroso mesmo. Isso não dura muito, mas a gente se conecta mais com esses personagens. Então, talvez, pensando isso, essa jornada que a gente tem que sofrer um pouquinho assim como eles sofreram. Eu acho que a ideia é essa, sabe? Porque o Senhor dos Anéis, essa jornada, não é uma jornada assim para esse plano muito de matérias, assim, muito ao pé da letra, com interpretação assim literal, sabe? Tem coisas que a gente, no simbólico, né? E se você já é um CCL há algum tempo, você sabe que o simbólico aqui nesse canal, as leituras podem ser ainda mais ricas se a gente tem diversas interpretações e a gente fica relacionando com diversas coisas. E sabe que eu vou deixar aqui uma dica, não sei se você já conhece, para ajudar se rolar esse cansaço narrativo aí, que é o podcast Tumba do Balin. Eu não fiquei escutando os episódios do podcast, mas eles têm episódio para cada capítulo de O Senhor dos Anéis, tá? Tem pro Hobbit também, eu não sei se tem pro Silmarillion, mas em alguns capítulos eu escutei o episódio do podcast deles e foi ainda melhor, porque coisas, como eu disse, eu tenho algumas dificuldades de visualizar, e coisas que eles vão conversando, eu me senti assim, o capítulo ganhou ainda mais, né, com a conversa deles, e é bem descontraído, engraçado. Então vou deixar aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube para te ajudar também. E o conselho número 6, eu vou trazer aqui uma sugestão que é mais até um relato, mas eu acho que talvez cada leitor vá se conectar diferente com os personagens, vão escolher aqueles preferidos, né? Qual foi o foco, pelo menos na Sociedade do Anel, que me chamou a atenção, assim? Que me chamou a atenção não, que eu já fui com um olhar mais direcionado e também me ajudava a fluir a leitura. Então, Sam e Frodo, né? Eu já sabia, dentro desses materiais que eu já tinha lido do próprio Tolkien, que a gente tem aí, entre Sam e Frodo, o tema da amizade e também essa coisa de classe, né? A sociedade dos hobbits, aqui a gente, logo no começo ainda tem bastante dos hobbits aqui do condado, a gente vê essa questão de classe, assim, que eles têm, né? Tem quando o Bilbo vai embora mesmo, que tem a família ali do Bilbo pegando todo mundo de olho assim no Bilbo, porque o Bilbo é rico, né? Enfim. E aí, o que acontece? O Sam, ele é meio que um servo, tá? A gente pensando aqui na lógica medieval da família do Bilbo, né? Então, do Frodo também. E ele é um hobbit que não teve assim muita educação e tal. Então, toda essa jornada aqui, eu fico prestando atenção no Frodo, que é o portador do anel, e o Sam, que é alguém que vê ele, apesar da sua ignorância, assim, ele percebe que ele precisa estar ali para o Frodo, numa relação assim servil. E eu fico tentando perceber nesses diálogos esse surgimento da amizade, tá? Então, Frodo e Sam. E outro que eu fico um pouco mais pra frente da Sociedade do Anel é o Legolas e o Gimli, porque eu lembro dos filmes que eu assisti lá atrás, eu quero até rever depois os filmes,
que eles tinham uma treta, né? Então, assim, ó, raças diferentes, espécies diferentes, tendo treta e tendo que se ajudar e se unir para um bem comum, eu gosto disso. Então, eu já fico de olho. O Legolas não tem muita voz aqui na Sociedade do Anel, mas me prende, assim, tudo que quer dizer dos elfos e dos anãos. E o outro que eu também assisti aos filmes é o Boromir. Eu não vou contar, caso você não tenha assistido o filme, né? Mas, assim, tem uma coisa que eu sei que acontece com o Boromir e eu fiquei prestando atenção em cada diálogo dele. Eu fico, opa, será? Tá, ó, né? Então, Boromir também é um personagem que me despertou bastante atenção. Cada vez que o Gandalf fala também, poxa, a gente só para assim, parecendo que a gente compra rapidinho a ideia de que ele realmente é um mago. É bacana. Se você fizer que nem eu e não ler o Hobbit, tá? Presta atenção no capítulo que o Gandalf vai contar pra Frodo a história do Anel. É bem importante pra gente, pra você que tá aqui desse mesmo jeitinho que eu. E eu digo a você que for na Sociedade do Anel, tem um capítulo, assim, os meus capítulos preferidos acho que foram o Espelho da Galadriel. Que capítulo massa, mas é mais assim pro final. E tem um que se chama Uma Jornada no Escuro. É um capítulo longo, mas tenta dar uma lida. Eu não consegui, tá? Mas eu vou aconselhar você. Eu não li de uma vez só, mas é porque o tempo de leitura às vezes fica menor naquele dia, mas eu acho que ele vale a pena ser lido assim de uma vez só, porque é um capítulo que a gente vai sentir o desespero dos personagens. É um capítulo que vão acontecendo coisas, vão tendo suspenses que a gente não sabe o que a gente pode esperar. Tem também coisas assim bonitinhas e fofinhas. Gente, que capítulo! Uma Jornada no Escuro, anota aí. Bem, é isso. Então, pra terminar esse vídeo, eu quero deixar aqui pra você que é um CCL lembrar do nosso lema, pra gente lembrar de ler Tolkien, pensando na Adélia Prado, que tem um poema que diz que a gente tem que olhar a pedra e a gente não precisa ver que ali é só uma pedra, pode ter outras coisas ali também. Eu acho que se a gente olhar a pedra e ver que não é só pedra, a gente ganha muito para ler O Senhor dos Anéis, para entrar na jornada de conhecer esse mundo incrível que é aqui a Terra-média com Tolkien. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se vocês já conhecem Tolkien, se vocês têm medo, se vocês tentaram e não conseguiram, que nem eu, tá? E até o próximo vídeo.